E aí pessoal, estamos de volta. Tem um texto hoje que eu queria compartilhar com vocês. O livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, foi um tema de uma festividade muito boa que eu queria refletir com vocês um pouco. Diz assim: E Daniel propôs no seu coração não contaminar-se com a comida nem com a bebida da mesa do rei, e pediu ao chefe dos eunucos que não o obrigasse a contaminar-se. Esse versículo ele é muito interessante porque, se vocês forem observar o texto e analisarem a história, vocês vão ver que Daniel não era de Babilônia, não era oriundo da Mesopotâmia. Daniel era do povo judeu, foi tirado da sua terra, foi levado cativo, foi obrigado a aprender e entender a cultura e os costumes de uma civilização que não era sua, de um povo que era pagão, de um povo que tinha costumes que iam de encontro à sua fé, de encontro a tudo aquilo que ele conhecia e entendia sobre Deus. Mas Daniel permanece fiel ao seu Deus, fiel à sua fé e fiel àquilo que ele havia aprendido com o seu povo, com os seus pais, com a sua etnia judaica. Uma coisa interessante que a gente consegue perceber, uma das primeiras coisas, é que Daniel tinha tudo para abandonar a fé. Ele tinha tudo para deixar aquilo que ele conhecia e abraçar aquilo que ele estava recebendo do rei, porque ele passou a ter uma moradia no palácio, ele passou a ter direito a uma boa alimentação, ele passou a ter direito a uma boa educação, ele passou a ter apenas o compromisso de estudar e de aprender tudo que era voltado aos costumes do povo, para que pudesse servir na corte do rei da melhor forma possível. Muita gente não teria pensado duas vezes e teria abraçado essa causa, mas Daniel, fiel à sua fé, fiel ao seu Deus, ele permanece irredutível. Ele permanece inflexível aos costumes e à forma de viver daquele povo. A primeira coisa que eu posso afirmar aqui de certeza é: não importa para onde você vá, não importa aonde você anda, não importa no meio das pessoas, do lugar ou do ambiente que você viva, se a fé que você tem, se aquilo que você conhece, se aquilo que está dentro de você é maior do que o meio que está fora, nunca o meio vai conseguir roubar a tua fé, mudar os teus costumes, mudar a tua atitude, mudar as tuas vestes, mudar a tua forma de viver. Porque o que está dentro, o que foi construído, o que foi alicerçado, o que foi moldado, é muito maior do que aquilo que está fora. É por isso também que eu costumo dizer que o cristão, ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele está de passagem pelo mundo. E o mundo, embora tenha um meio externo muito forte e muito violento, ele não pode nunca, jamais, alterar ou apagar as tuas características de cristão. Porque você, como cristão, você tem que ser sal da terra e luz do mundo. E foi exatamente isso que Daniel foi, sal da terra e luz do mundo. Ele conservou a sua fé, conservou a sua natureza, independente do meio, independente da obrigação que lhe foi imposta. É por isso também que os seus companheiros, ao observarem a conduta de Daniel, seguiram seu exemplo e permaneceram firmes. Quando nós vemos a história de Mesaque, Sadraque e Abednego, que foi os nomes que eles receberam na corte do rei, vocês vão se recordar da história da estátua. Aquela história da estátua é fantástica, é uma coisa extraordinária. Você observa que o rei diz: quando os instrumentos tocarem, vocês vão se ajoelhar, vocês vão se prostrar. Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Mas o que estava construído dentro deles era muito maior. A fé estava além da pena de morte, além da punição, além da rejeição,
além da diferença, além do zombamento do povo, de olhar e ficar criticando e falando e dizer: esse cara é doido, ele vai morrer. Estava além disso. Tanto é que as respostas dos meninos são: Rei, fique sabendo que o nosso Deus, a quem nós servimos, ele tem poder para nos livrar da tua mão. Mas se ele não fizer isso, nem assim a gente vai se dobrar. O Senhor pode aquecer a fornalha, o Senhor pode jogar a gente lá dentro, mas a gente vai morrer servindo ao Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro, o Deus que fez todas as coisas. E mesmo que ele não queira me livrar, eu vou morrer servindo a ele. Coisas que eu aprendo na história de Daniel e dos seus companheiros. Não importa o que o povo faça. Não importa o que o povo diga. Ninguém pode tirar a sua fé. Ninguém pode tirar a tua convicção, a tua certeza de salvação. E uma coisa que fica claro para mim, para todos nós que somos cristãos ou que professamos ser cristão, é que a nossa conduta tem que ser diferente. O nosso jeito tem que ser diferente. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos de passagem. E a nossa passagem tem que ser como sal da terra e luz do mundo. Juventude, siga o exemplo de Daniel. Não se contamine, não se misture, não se corrompa, não troque a sua fé, não troque sua coroa, não deixe a sua cruz. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu conto com você. Jesus conta com você. Ser diferente não é ser errado. Ser diferente é servir a Cristo. Deus abençoe. Tchau.